Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Olá, gente. Boa tarde. O Arquitetura e Design está no ar. E hoje, né, quarta-feira, dia de Arquitetando Memórias, então não dá para perder os nossos blocos finais, assim como também os de agora. Na realidade, eu vou colocar uma reprise. Quem não viu está convidado, quem viu, assista de novo, que vai ser sobre os faróis, um programa que eu e a Constanza fizemos no litoral, na praia de Araçá, junto com o Dr. Sérgio Stangler e sua esposa. Várias lembranças de viagens, perrengues também, muito divertido. Então vamos soltar aí esses dois primeiros blocos. Estamos num ambiente diferente, né, Jaque? Boa tarde. Boa tarde. Ai, um ambiente assim, ó, emocionante, que conta muitas histórias de um casal aqui incrível. Muito prazer em recebê-los. Quer dizer, como eu estou namorada de vocês, né, Constanza? Nós estamos. Agora o texto é outro. Obrigada por nos receber. Exatamente. O prazer é nosso em receber vocês. É isso aí. Nossos Sejam convidados, muito bem-vindos então. em casas e tal. Que bom que vocês vieram, né? Muito o bom. Sérgio Stangler, ele é médico e escritor. E sua mulher, a Cindy Palomino. Sejam bem-vindos, então, novamente. Hoje, então, vamos ter um assunto super interessante para falar sobre faróis. Estamos aqui no litoral e eu achei pertinente, ainda encontrando toda essa história, né, desse médico e escritor que escreve aqui, né, Constanza, numa revista. Vamos mostrar para o pessoal. Revista Tela 20, olha que bacana. Conta um pouquinho como é que surgiu esse novo viés assim, profissional, vamos dizer assim. A revista Tela 20 é uma revista de muito alcance aqui no litoral, faz muitos anos, então eles têm muita tradição, o pessoal conhece eles. O Roberto Veiga, que foi o jornalista que fundou a revista, falecido Roberto Veiga, ele era meu paciente, então ele ia constar comigo e sabia que eu viajava muito e tal, ele precisava de conteúdo para a revista, então ele uma vez disse, quem sabe tu escreve para a revista. Isso 6, 7 anos atrás, eu acho, quando ele lançou a primeira edição e a partir da segunda eu entrei na revista. E a gente, enfim, comecei a escrever para ele e foi desenrolando um fio de novela que eu não sabia que existia e hoje estamos com os livros lançados e viajando, enfim. Pois é, além da revista tem os livros também, foi uma mudança assim drástica para ti? Na verdade foi um somatório, não foi uma Somatório, mudança. claro. Eu continuo fazendo o que eu fazia antes, só que agora eu tenho um canal onde eu posso contar minhas histórias, Claro. entendeu? Porque antes eu tinha história para contar, que vocês vão ver depois tem um livro que eu fazia para mim mesmo, que eu gostava das minhas histórias, e agora eu tenho um canal de divulgação, e, enfim, um somatório. Muito legal. Muito E como bem. que surgiu essa ideia dos faróis do sul do Brasil? Porque Esse olha aqui, interesse. gente. Olha, vamos mostrar aqui, Constanza. Essa matéria, essa aqui é da segunda? Essa é a última Essa é a agora, saiu última. agora em dezembro, Ok. essa é a última revista. Então, ele tem todo um trabalho em cima dos faróis, né? Então, conta um pouco. Na verdade, assim, a gente menospreza um pouco o nosso litoral, assim, tem aquela coisa, evento, é o chocolatão, então as pessoas têm sempre algum adjetivo depreciativo do nosso litoral e, na verdade, eu acho que é um litoral lindo pra caramba, com a sua beleza, que se tu treinar o olho, tu vai reconhecer que ele é lindo, entendeu? Então, eu gosto daqui. Mas, na verdade, foi como o litoral precisa, assim, uma coisa lenta, tu vai treinando o olho, tu vai vendo que, puxa, olha que bacana, hoje está diferente, hoje encontrei uma concha, e aí tu vai te apaixonando pelo nosso litoral aos poucos, entendeu? Que é como eu acho que vale a pena, tudo que é muito rápido, tudo que depende do olho, às vezes Tu não dá o valor O certo total, valor, né? exato. às vezes tu dá um valor que não tem. E Exato. aqui tu vai lentamente Se descobrindo o valor apaixonando. que ele tem, exatamente, que eu acho que tem mais base e mais valor. Então, quando a gente começou a montar a casa aqui, que sempre foi uma ideia, e é bacana que seja o programa Arquitetura e Design, assim, porque a casa sempre foi uma casa livre, entendeu? Que a gente queria que fosse uma memorabilia das viagens que a gente legal. fazia. Então, aqui não teve que combinar o sofá com nada, Sim. sabe? Não teve brinquedoteca no canto, Aham. sabe? As coisas foram acontecendo naturalmente. Exatamente. Lembrando que estamos Então- em Araçá aqui, gente. Sim, então a gente viajava para algum lugar e naquele lugar a gente descobria que um cara tinha feito uma escultura, a gente vinha aqui e tentava fazer igual, enfim, para nos lembrar da viagem. Claro. E aí virou esse mosaico que foi chamando a atenção das pessoas e tal, Sim. e a gente gosta disso, né? Então, de tanto conviver aqui com o litoral, com Araçá, com o Capão da Canoa e começando a gostar
do litoral, eu comecei a me perguntar, tá, o que mais que o litoral tem para me oferecer? E aí eu descobri que, na verdade, é riquíssimo, né? Porque a história do Rio Grande do Sul começou no litoral, Rio Grande chegou a ser a capital do estado lá em 617, eu acredito. E aí eu pensei que viagem de aventura eu podia fazer partindo daqui, que seria bacana. Então foram os faróis. Eu descobri que tem muitos faróis aqui, daqui até o Uruguai, que é onde a nossa fronteira termina. E a gente tem um farol, que é o farol de Araçá, que fica nos pátios de casa, que eu digo que é o meu farol, né? Sim, é o meu é o farol. quintal, né? É o meu farol. Então a aventura dos faróis começava em casa. Então por si só já era bacana. Né? Uma E aí- referência bem importante. Isso. E foi sensacional, porque deu uma super repercussão, assim, porque as pessoas não sabem. As Sim. pessoas não entendem que tem tanta história aqui perto, que foge um pouco daquele trânsito, freeway e tal, que às Sim. vezes fica nosso veraneio fica encaixotado numa série de adjetivos que denigrem, digamos assim. E puxa, isso aqui é lindo, né? Isso aqui é uma Isso aqui tá aqui do poesia, né? lado e a gente não conhece, né? E a gente não conhece. Exato. E é tão bacana, né? O Sérgio estava nos contando que os faróis considerados com mais de 10 metros de altura, que tenha essa iluminação intermitente, ele tem toda essa questão de fazer essa comunicação, né? Os navios que estão... O farol tem uma função náutica, na verdade, né? A gente acha bonito porque, enfim, é bonito. Eu acho mas bonito, ele pelo tem todo menos, um entendeu? objetivo, Mas ele tem uma né? função, ele não tá Claro. para enfeitar nada. Ele É tem, óbvio. né? Então, cada farol tem o seu tempo de giro de luz E de comunicação, né? E que o quer navio dizer. sabe, então, onde é que ele está na posição geográfica de acordo com o tempo que gira. Então, o farol de Araçá, não sei qual é o tempo que tem, mas, enfim, 30 segundos que seja. O do Chuí tem 50 e o capitão sabe isso do navio, Sabe né? ler isso a É, cada do navio, local. exato. E o bacana é a gente comentar que não necessariamente eles precisam ter a mesma estética, né? Varia bastante. Vocês viram bem diferentes faróis por aí? Na verdade, a definição de farol, que a gente estava falando antes de começar a gravar, é isso. Qualquer estrutura com mais de Sim. 10 metros de altura, que tem uma luz que sirva de sinalização, Sinalização. é um farol. Entendeu? Então ele pode ser redondo, quadrado. Sim, é bem livre, na verdade. É totalmente livre. Exato. Tanto que tem vários diferentes Sim, aí, né? aham. Vários diferentes. Bacana justamente mostrar, né, o design de cada um. É muito bacana. Design, porque as cores. Porque daí eu comecei a ler sobre, né? Daí tu descobre que tem um escritor pelotense, que é o Xixeuishi, que já tem vários prêmios, é conhecido aí no meio literário. E ele escreveu um romance nesse Farol da Solidão, que é o Vermelho, esse. Aqui, esse. Um romance totalmente ficcional. Então ele foi lá e se apaixonou pelo farol e escreveu uma história sobre alguém Que que viveu. bacana. Tu entendeu? Então daí eu fui descobrir que tem um livro de fotos sobre todos esses faróis. Então daí tu descobre um monte de coisa que está no nicho e que a gente não tem acesso, a não ser que vá pesquisar, né? Claro. Daria um belo romance mesmo, né? Ficou bem bacana o livro do cara. Ficou bem bacana o livro dele. E no Muito fim, bacana. essa viagem dos faróis foi em quantas cidades? Tu sabe que a gente tem umas cidades muito interessantes. Assim, eu sou do interior, eu sou de Iraí. Iraí é o extremo norte do Rio Grande do Sul. E lá nós temos cidades de 5, 8, 10 mil habitantes, tudo mini cidades, de área muito pequena, assim. E aqui as áreas são enormes, né? Então daqui até o Uruguai, eu acho que são 6 municípios. A gente sai de Capão, passa por Imbé, Tramandaí, Capivari do Sul, Mostardas, Palmares, São José do Norte, Rio Grande e Chuí. E aí tu chega lá, então tem municípios, assim, tu passa por localidades que tem esse farol aqui, na verdade, é na localidade de Bojuru, é o farol da Conceição, ele hoje não E está ele ativo. é bem diferente. Sim, é super estrutura. diferente. Vale a pena a Super gente dar um diferente, zoom é. nele aqui para mostrar pro Ele está na pessoal. localidade de Bojuru, que pertence a São José do Norte, ao município de São José, mas está a 65 quilômetros do centro. Então é uma coisa muito estranha, assim, Sim. na verdade. Né? A gente não está acostumado que um bairro fique a 65 quilômetros do centro e tal, né? Que É como bacana. está o nosso litoral. Enfim. Não está muito diferente de como foi descoberto, né? Isso me impressionou, na verdade. Sim. Encantador. E aí, depois de ter feito essa publicação sobre os faróis na revista, surgiu os livros. Não, os livros são anteriores à revista. Ah, Eu são sempre escrevi na anteriores. revista. Eu sempre escrevi. Sim. Então a revista tem uma periodicidade bimestral. Eu Sim. publico sobre viagens e algo. Eu tenho duas. Minha publicação na revista é crônicas e viagens. Que Né? legal. E eu tenho uma liberdade total. Então eu gosto Sim. muito deles, assim, porque eles nunca me disseram: olha, tu não pode falar palavrão, tu não pode falar sobre tal. Não. Você tem ó, total liberdade Eu tenho de total expressar. liberdade. Isso é super importante para mim e é como eu gosto e eu sou fã deles, na verdade. Eu acho que eles são muito empreendedores e montaram a revista. Sim. Que E bacana. nesse meio tempo, então, como eu estava falando para vocês, eu fui gostando de escrever. Aham. E aí continuei escrevendo, e dali um pouquinho virou o livro, e quando virou o livro,
de alguma forma, teve uma repercussão bacana que chegou na segunda edição, e daí isso foi uma motivação para que eu escrevesse o último livro, que foi esse ano, da viagem e tal. Então, na verdade, eu me divirto escrevendo, né? Essa que é o negócio. Eu não escrevo para que alguém de tal perfil leia. Sim. Eu escrevo, né? Escreveu o que vocês vivenciaram, né? Exato, Que é da forma melhor, mais honesta né? possível e perfeito. aconteça o que acontecer, entendeu? Muito Por aí. bacana. E Cindy, me conta um pouquinho sobre essa experiência também de ter participado dessa viagem dos faróis. Ai, foi maravilhosa, adorei. Não esperava também, foi uma surpresa que ele me fez, né? E muito bonito, maravilhosa a viagem, foi perfeito. E aí o bacana é que vai descobrindo novos locais também, né? Que de repente a gente não conhece uma cidade e acaba conhecendo. Sim, eu não conhecia nada dessa região. Eu conhecia o Chuí só, mas até lá não conhecia nada. Sim, isso é bacana, então, ir descobrindo as coisas aos poucos. É, justo, eu acho que isso eu acho que é o maior encanto de uma viagem, né? Talvez não sair com ela toda programadinha, Isso, mas é o acabar melhor de tudo, descobrindo eu acho. os encantos que vão É. surgindo pelo caminho, né? Isso aí. Muito bom. Muito bem. Então vamos contar um pouquinho mais sobre esses teus livros, Sérgio. E tem esse também que fala sobre o melhor lugar do mundo, Araçá. Esse foi no final, entendeu? Aham. Né? Tem uma vírgula de ironia, digamos, na história. Assim, Olha como- que bacana aqui, ó, só para mostrar a capa, que é muito interessante. Bom, daí comecei a escrever na revista, lancei os livros, a gente fez a Feira do Livro de Porto Alegre, a coisa foi tudo atingindo uma dimensão que eu nunca planejei e tal, foi bem bacana. E aí, vindo agora para esse veraneio, eu me dei conta assim que, puxa, eu gosto muito da casa de Araçá, entendeu? Então, quando chega, eu fico triste em março, quando eu tenho que voltar Tem para que Porto ir embora. Alegre. Então, eu sei o ângulo que o sol está na minha janela, já vai me dando aquela melancolia prévia, assim, de que, puxa, está acabando o verão e tal. E daí eu me dei conta de como eu gosto disso aqui, entendeu? Então, e eu tenho uma frase que o pessoal que me acompanha, então, isso aqui é para quem me acompanha. Está Claro. circulando na cidade, o pessoal lê, então eles já mais ou menos sabem a minha ideia sobre viagens, sobre tudo. Então, aquela coisa, viajar é bom, mas nada como voltar para casa. Eu discordo frontalmente. Eu digo, puta, eu nunca cheguei no momento em que eu, não aguento mais viajar, eu quero voltar para casa. Não, Sim. eu gosto de ficar em casa, mas viajar é melhor. Entendeu? Viajar é melhor. Então, quando tem uma certa ironia na história aqui, de assim, é o melhor lugar, porque sim, eu me sinto bem aqui, eu gosto e tal. É onde, quando eu volto de viagens, eu encontro paz, entendeu? Então, por isso, eu fiz questão de dizer assim, Araçá me acalma, aqui minhas energias meio que dão... entram numa marcha lenta e tá tudo certo aqui, Mesmo entendeu? porque em todos os lugares que vocês visitam... Me tirar do sério as aqui tem que fazer pessoas- força, entendeu? Não é fácil. Eu digo, o olhar sempre é mais aguçado, é aquela coisa da surpresa, o que eu vou descobrir na viagem, né? Então, o cérebro fica mais ativado nesse momento. E talvez a volta para casa é aquela coisa de ser mais aconchegado, da paz, da tranquilidade, né? De chegar no seu ninho, talvez seja algo assim. Não, existe um conforto na previsibilidade, né? Tu saber o que te espera te conforta, né? A incerteza te dá uma certa instabilidade e tal. Mas eu surfo bem nessa coisa da instabilidade. Eu gosto que me desafiem, eu gosto que eu gosto que fure o pneu, que eu tenho que resolver. Eu provoco a situação para ver como é que eu saio e tal. Que entendeu? legal, né? Mas essa é a minha zona de conforto, né? Eu não posso aplicar para os outros Claro. isso. Gente, tu tá dentro dessa zona de conforto. Com certeza. Muito Também. bacana. Pode contar algo, já passam poucas e boas. Pois é, gente. Não, meu Deus, olha, Constanza. ele me bota em cada uma. Algum perrengue, assim, que Porque- deve ter tido vários. Mas Vários. algum que te venha na cabeça, assim. Um que nós ficamos lá no meio da África, Ah. no Parque Kruger. A gente, foi horrível. Porque lá passava leão, elefante. é o safari, tudo, e né? nós ficamos no meio do coisa sem pneu. Nós Ai, tava sem meu pneu. Deus. E não tinha ninguém para ajudar. E aí se chega um Aí leão brabo... fiquei com medo. Sim. Aí esse foi o pior para mim. Aham. Imagino. Aham, meu Daí Deus. foi aquela adrenalina total. Tá, e como é que ficou solucionado isso? É cumprida a história. Então vamos segurar um pouquinho, que eu vou aproveitar, vou chamar um rápido intervalo e na volta a gente pode começar contando um pouquinho mais sobre esse perrengue. Segura aí que a gente volta já já. Como vocês viram, a gente estava terminando o bloco anterior falando sobre um perrengue no meio do safari. Gente, vamos contar um pouquinho sobre esse desfecho, que eu tenho certeza que o pessoal ficou muito curioso.
Estamos curiosos. Bom, tá no livro ali direitinho, mas enfim. Viagem, para mim, por definição, é independente, entendeu? Então, eu vou fazendo por conta própria, eu vou resolvendo as coisas. Liberdade. E eu meio que vou provocando a situação para ver se eu tenho capacidade de resolver. É uma coisa, Olha, vai né, se testando também. mais ou menos, entendeu? E aí tem, assim, ó, o Kruger Park, ele fica na fronteira entre África do Sul e Moçambique. E a nossa primeira viagem para a África foi para Moçambique. E a gente foi até a África do Sul e nós estava o carro alugado, enfim, um carro tipo um Honda Fit, mais ou menos, um carro pequeno. E a gente tinha uma estrada de chão de 35 quilômetros entre África do Sul e Moçambique, que nós tínhamos que fazer se nós quiséssemos um atalho mais aventuroso, entendeu? Sim. Nós podíamos dar a volta pelo asfalto ou podia ir por ali, é óbvio que eu fui por ali. Por este É caminho. óbvio. Com certeza. E aí faz carimbo na fronteira, tira foto, aquela coisa toda. Andei 5 quilômetros, estourou o pneu. Ai, meu Deus. Daí, pô, tira bagagem, Pô, não troca... era nem perto ainda, né? Não, eu tinha 30... E era meio-dia, e era sem sinal de celular, aquela coisa toda. Sol colaborava. africano no meio da reserva, enfim. Daí desci tudo rapidinho, para que não sentia vontade de sair do carro dentro de uma reserva africana. E aí era aqueles pneus, sabe, que tu vai até a borracharia, que tu anda 80 quilômetros, é tipo um pneu de bicicleta, sabe? Sim. Puxa, eu botei aquele pneu ali, né, cara? E a estrada era chão, mas chão como se fosse um leito de rio seco, assim, pedrão, pau, o troço batendo. E aí eu troquei o pneu, botei, vamos embora. Andei mais, sei lá, 3 quilômetros e começou a bater. Eu digo, tá, né, não vou descer para olhar que o pneu tá furado, porque não vai me resolver saber isso, entendeu? Aí eu fechei os olhos e deu. acelerei. E Acelerei, seguiu. eu não sabia o que estava acontecendo. Eu digo, eu não vou Sim. parar aqui, azar. Eu tinha um mapinha de papel ali que eles davam no parque, assim, tipo, eu vou chegar numa cidade chamada Massingir Velho daqui enfim, quando a estrada fizer aquela curva lá. Era um desenho no papel ali. E eu digo, bom, até lá eu vou andar. Claro. E aí, mas eu apavorado, não podia dizer pra ela, entendeu? Tinha que passar aquela segurança, né? Olha assim? lá, uma girafa, né? Aquela coisa assim, eu apavorado, mas olha ali. Coração a mil. Entendeu? Se ela estava assustada, ela não me disse, eu não sei. E aí chegamos Cada um ficou quietinho na sua, É. Constância. Ninguém dizia nada e estava tudo tremendo. E aí chegamos na tal do Massingir Velho, assim, uma série de casinhas de barro e palha, como a gente vê no filme do Tarzan, assim, não era uma coisa, era totalmente diferente. E já era Moçambique, né? Moçambique fala português, né? Mas tem 1000 dialetos. Ali ninguém falava português. Então eu cheguei na primeira casa, eles têm uma coisa muito legal, assim, que é aquela questão cultural de tu viajar independente, assim. Em Moçambique, eles não gostam que tu entre na tua casa, eles não deixam entrar, na verdade, né? A casa é tipo o seguro do guerreiro, você está sempre fechada a porta. Tu nunca vai espiar para dentro de uma casa lá, porque eles se preservam nesse direito. E eles têm, assim, aquela coisa... Para te entrar no pátio, eles puxam uma cadeira. Significa que pode passar a cerca. Ok, Sim, é entre. tudo por Isso. etapas. Tem sinais e códigos e tal, né? E aí, que é aquela coisa que você não precisa falar a língua. A língua verbal não é a mais importante da comunicação gestual humana. tem muita a importância, comunicação né? é isso, corporal e tal. Então eu cheguei na primeira casinha que eu vi, parei, tinha cerquinha, né? Respeitosamente chamei o cara, era um senhor de idade, ele botou 2 cadeiras, todo o ritual, me deixou entrar. E daí legal. eu não conseguia falar com ele, né? Daí eu fui lá, puxei ele pro carro e mostrei, ó. Graças a Deus, todos os pneus estavam inteiros, menos o de bicicleta, que Assim ele que tava tu furado. conseguia Que comparar também, eu né? achei assim, eu podia ter furado os 5, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que fazer, eu não ia parar. E aí ele olhou, fez uma mica, não, vai mais adiante, tinha umas 10 casinhas mais adiante. Aí eu andei mais uns 1 quilômetro, talvez. E aí daí começou criança, aquela coisa africana, Sim, bater sim, foto, nunca viram novidade. foto, CD, nunca viram CD, daí ficou aquela interação toda, e eu tentando me comunicar com alguém, né, mostrando pro pneu furado e tal. Daí um pouquinho apareceu um rapaz lá que tinha trabalhado na África do Sul e falava inglês. Ai, E aí ótimo. comecei a explicar e tal, tinha um carro na vila. Parado, eu vi no fundo e disse, pô, quem sabe tu me vende roda e pneu, tudo, só pra mim sair daqui. Sim. E ele, não, tranquilo, tal, até não foi nem caro, na verdade. Eu disse, não, seria hoje talvez R$300, digamos assim. Eu digo, Sim. pô, R$300 resolve meu Tá problema. tudo certo! Nossa, Tá eu- tudo Já vou ficar mais certo! tranquilo. Eu fui pulando pro carro do cara para tirar o pneu. Daí ele botou um monte de pedra, deixou a Brasília dele em pé, tirou a roda e a gente foi empurrando assim, né? Era meio surreal, né? Eu Mas que tava no meio... aventura, né? Sim, cara, eu tava no meio de uma tribo africana que não falava a minha língua, sim. empurrando o pneu, né? Bem faceiro. Aí quando nós chegamos lá no carro, o pneu, a roda dele tinha 5 fúrias, a do meu carro tinha 4. Ah, eu ia dizer, será que vai encaixar isso aí? Aí começou. E Aí, agora, como é que nós vamos meu fazer? Deus? Isso já era 5 da tarde, começa a escurecer. Aí nós, me debatendo em mímica com o pessoal lá, não, vamos pegar uma pedra e um ferrinho aqui, vamos abrir um buraco na roda. Aí ficamos lá, martelando, encaixamos a roda de 5 furos no de 4.
Olha. Nos abraços. Enquanto eles estavam martelando lá, eu estava tirando foto com as crianças, tem um livro ali e tal. Atração. Que bacana. Aí, pá, botamos a roda e tal, nos despedimos, aquela coisa de novo, eu feliz, né? Sim. Vou arrancar o carro, não arranca. Sabe, cheio de queimado, assim, Meu e o carro Deus. não roda. Eu, putz, o que é isso? Já é escuro daí, né? Ai, meu Segundo perrengue. O mesmo perrengue que não se resolvia nunca, na verdade, né, cara? Foi tenso. Sim, era um super perrengue. Aí eu, desce, tira tudo de volta. A gente olha, a pastilha do freio do meu carro não deixava a roda, pelo modelo dela, girar. Debatemos em mímica, tira a pastilha de freio. Bom, tira a Caraca! pastilha de freio, né? Tira a pastilha de freio. Aí arrancamos a pastilha de freio. Ele disse, não, eu amarro com uma borrachinha aqui, daí não vai vazar o líquido, tu vai ter freio. Não sei o que, ele amarrou e em seguida Meu Deus. vazou todo o líquido. Bom, acabou o freio. Aí ele botou a roda, aquela roda ficou meio, né, meio assim e tal. Que sem coragem! freio, 8 da noite, Que nos perigo. abraçamos de novo. E ele falou, não, vai reto, falta 9 quilômetros. Aí nós, bom, agora vamos, né? E foram! E aí nós chegamos, tipo assim, porque são parques cercados, né? Não é um Sim. aberto. E aí, tipo, 10 horas fechava o parque. Sim. Nós chegamos no portão do parque 5 para as 10. Nossa! O vigia tava com a bicicletinha, assim, pronta para ir embora já. Ele nos viu chegando, assim, aquela roda, né? Aquele carro... Capenga, foi- capenga. sabe? Ele disse, não, vocês podem ter umas cabanas ali, vocês dormem ali e tal, amanhã vocês resolvem isso aí. Meu Cara, a Deus. cabana, assim, era só teto e cama. E foi, assim, sensacional, sabe? Sim, Fechar a porta. Tava ótimo saber que estavam sãos, salvos, Tem, resolvidos. tem uma frase do escritor Bukowski que ele diz: tudo que um homem precisa, às vezes, é 4 paredes que isolam ele do resto do mundo. Sabe? Fechar aquela porta e deitar foi. Era a tranquilidade que tava a chegando. melhor noite da minha vida. Mas, na exatamente. verdade, essas Que coisas acontecem legal. justamente pra gente ter história depois pra contar, né? Eu acho, né? E ela me acompanha, isso é bom, entendeu? Isso é bom. Mas, Cindy, deixa eu só dizer aqui pro pessoal. Tu és uma chilena, né? Então, minha pergunta é, foi numa dessas viagens que o Sérgio te conheceu? Conta pra nós. Não foi. Não foi no Chile, foi aqui em Porto Alegre mesmo. Foi em Porto, Foi em tu já Porto estavas Alegre. aqui. Aham, sim. Nós estávamos num evento, aniversário de um amigo nosso, e a gente se conheceu. Que legal. Foi assim. Muito bem. Pô, eu tinha que fazer essa pergunta, né? Não podia Chilena, perder, né? foi numa viagem. Não. E agora vamos voltar um pouquinho para o mundo de Araçá. Como é que surgiu essa casa na vida de vocês? Conta um pouquinho dessa história. Na verdade, assim, a gente está junto agora é o nosso segundo casamento e a gente está 11, 12 anos junto. O cara nunca lembra das datas. Quantos Pois lembra é. que tá junto? Dá 11 acertou, anos, acertou. né? E se errasse, Sérgio, aí não ia ser enfim. legal. Se não tivesse ligado a câmera, eu já ia considerar um erro isso, né? Não, e aí assim, a gente estava se conhecendo e tal, e eu tinha minha rotina de trabalho como médico, eu ainda não era escritor, não tinha escrito meus livros e tal, né? E aí eu vinha fazer plantão no litoral e eu tinha um apartamento que eu alugava da minha mãe mesmo ali, entendeu? E da sacada do apartamento eu via essa casa com uma parede pintada, vende-se. Mas eu via como quem vê um outdoor de Sim. cosmético, enfim, né? E aí, quando a gente conheceu, ela disse, não, adoro o mar, adoro a beira da praia e tal. Daí eu, não, uma chilena bonita, vamos tentar. Conquistou. Vamos lá ver a casa da praia, vamos lá ver a casa em Araçá, ver o que tu acha. A gente veio ver a casa aqui, tipo, 1 minuto ela gostou da casa, né? Se apaixonou a primeira Passou vez. baleia, deu tudo certo, aquela coisa, tá, então vamos comprar a casa. Até baleia passou? Sabe, Caraca, cara, foi muito olha. mágico o negócio, né? Então E era aí, pra ser, era pra vocês ficarem aqui, né? Era pra ser. E aí, tá, a gente comprou a casa e a gente foi construindo ela, a nossa cara e semelhança, digamos assim, né? Tem até uma frase que a gente comprou, era no inverno, quando as baleias passam por aqui e tal. E aí, no Natal, já veio família e tal, daí as famílias, Que poxa, legal. como vocês já deixaram com a cara de vocês isso tão rápido e tal, que a gente foi colocando foto, daí ficou... Então, Claro. aqui sempre teve a questão do estado de espírito, né? A praia te coloca num outro estado de espírito, Sim, te com permite que não precisa estar combinando a cadeira com o quadro, enfim. Então, aqui é uma liberdade total. E é bem mais descontraído também o clima, né? Não tem uma coisa tão rotina, Perfeito, louca da perfeito. cidade urbana, né? Perfeito, exatamente, entendeu? Tanto que eu tenho muito diferença. Eu não funciono muito bem com vizinho lá na capital, entendeu? Porque eu digo assim, vizinho quando te liga é para dizer que tem vazamento, é problema. Aqui não, em Araçá, vizinho quando vem aqui é para tomar uma cerveja, fazer um happy hour. churrasco. Vocês É vivenciaram. isso. A gente se conheceu Vivenciamos. isso. O Pedro, a Cris veio trazer a caixa de som que eu tinha emprestado para ela e disse, eu quero que tu conheça a Jaqueline. E a gente passou aquele final de tarde agradável Sim, lá porque em Araçá, gente, exato. Então, o vizinho dele que estamos falando é o Pedro, que a gente fez há pouco tempo, né? A filmagem A filmagem do do container. container. Então, assim, ó, é um ao lado do outro. Ah, muito Coisa bom. boa. isso, o Pedro se encaixou bem no Araçá. E a gente está aqui, então, numa área toda de lazer, né, Constanza?
com um cooktop, né, toda a parte de churrasqueira, rodeado, né, um espaço rodeado com os amigos e muitas referências dessas viagens, né? Então, aqui atrás de nós, olha só, tem vários itenzinhos, né? Vocês podem comentar alguma coisa. Porque Da a gente onde tem... são, pra gente pegar também um pouco essa referência, Exato. assim, desses locais. Porque, gente, não são poucos países que eles conheceram, né? São Constança, quê? a gente 70? vai revelar Ah, 70, já 70 países. Eu queria só ver o passaporte, que devem ter uns 3, 4, Meu 5 Deus, passaportes nossa. lotados, né? Mas tudo Que bem. delícia. A gente para de contar depois de um certo número, porque é qualidade mais importante que quantidade, né? Mas mais de 70. Daí eu parei de contar. No 70 eu parei de Boa, contar, boa. exato. Olha só. É isso. Então, nos contem um pouquinho. Pode perguntar, cada detalhe que vocês Tem têm com mais de dois esse, centímetros de uma casa. esse esqueleto Esse aqui, esqueleto ó. está muito genial. Muito lindo. Esse veio de Punta Cana, entendeu? Era a formatura do meu filho, ele está fazendo 15 anos. Meus pais estão já numa idade que eu acho um privilégio poder conviver com eles. Então, foi esse ano eu dei de presente para todo mundo uma viagem para Punta Cana. Que bacana. Porque assim, eu gosto de aventura, mas eu não posso levar meus pais para uma Sim, aventura. Então, lógico. daí, é como eu digo assim, eu pago o meu pedágio. Daí, assim, eu tomo o drink dela no conforto, sem estresse. E depois ela me acompanha Sem esses quando a perrengues. aventura dela me acompanha e tal. Então, eu levei todo mundo para a República Dominicana e a gente passando lá, viu? Isso Muito aqui, aquelas legal. coisas que bate o olho, pronto. E aí vai. tem que trazer, né? Tem que trazer. Tem que E é trazer. bem isso, porque daí na casa vocês ficam livres para colocar onde vocês acharem que fica Nós não vamos propício. botar isso aqui na nossa casa lá, porque assim a gente não deixa, daí, entendeu? Então lá na praia tem eu tenho uma autonomia maior. Boa, boa. Muito legal. E esse painel aqui? Isso é muito legal. Tem um cara bacana, assim, que é um incentivador da cultura, que é daqui também. É um paulista que veio para Capão e ele monta o luau. Tem um nome além do luau ali, mas é um luau. Ele pega um campo num bairro aqui, um descampado. É genial, na verdade. Que legal. Eu sou fã do cara, é muito legal. E é um gramado, ele bota um palco, ele tem verba municipal e ele contrata bandas da cidade, faz questão que sejam da cidade e de qualidade o som, e bota um food truck, uma linha de alimentação, dá um espaço para artesãos da Que cidade e tal. E tu vai assistir show de rock com a tua cadeirinha de alumínio, com o teu cachorro, criança tá correndo ali e tal. E no ano passado tinha 3 dessas caras ali decorando o negócio, que são artistas daqui também, o pessoal que pinta. E ele é meu paciente, meu amigo. E eu disse, pá, cara, eu quero uma dessas Preciso carecas. de uma. Eu Legal. preciso de uma, Preciso exato. colocar lá E na ele disse, minha não, área. amanhã tu vem aqui. E daí a gente deu um jeito. Eu não me lembro como é que a gente trouxe, na verdade, que carro eu tinha pra botar isso no teto. Foi uma coisa meio super... Muito bacana. 2 agarrando e tal, e a gente veio. Já curtindo o percurso. Enfim. E assim, pra gente terminar então o programa, vamos contar um pouquinho da história desse casco de tartaruga. Não sei se o seu Vitor tá conseguindo pegar bem aqui essa imagem, Que porque está é em cima incrível. dessa eletrola genial. Olha lá. Como que surgiu? O tamanho dessa tartaruga, né, gente? Foi nessa viagem dos faróis. Ah, é? Né? Que é uma coisa interessante, assim, eu era um cara muito implicante com carro na areia, né? Não pode andar carro aqui, então eu ficava sempre irritado quando eu via que alguém burlava a regra e ia para a praia e tal. Mas quando eu cheguei nesses municípios mais do interior, que eles têm outro ritmo, eles mesmos dizem, assim, porque a gente tem uma coisa muito interessante que está na reportagem, que é a Lagoa do Peixe. A Lagoa do Peixe é um migratório de aves mundial. Então vem ave do Canadá, vem flamingo chileno, vem turista canadense visitar e tal, e o brasileiro não conhece, o gaúcho não conhece. Está ali do lado e a gente Sim, nem sabe que existe. Então foi essa a primeira motivação, foi de eu quero ver o flamingo chileno que está aqui, né? Eu não sabia Sim, disso também claro. até. Né? Eu viajo o mundo inteiro, não sabia disso. Daí quando eu descobri, eu fui lá conhecer. E aí quando tu chega no município de Mostardas, que é onde está entre Mostardas e Tavares, a Lagoa do Peixe, eles se dizem, não, para te chegar no parque, tu vai pela beira da praia. Então, eles consideram a beira da praia como se fosse uma avenida principal da cidade deles. Nossa. E aí eu meio que desbloqueei um pouquinho essa coisa de Sim. carro na praia e tal, natureza, enfim, né? Não respeitar a natureza. E a gente andou vários quilômetros ao longo da beira da praia e a gente passava por esse casco aí para chegar lá, entendeu? Olha só. E eram cascos, tipo... Porque eu sempre quis ter um casco de tartaruga, é um sonho Não, antigo. e é incrível. Tanto ele- que às vezes acontece uma tartaruga morta aqui na frente da casa, de acontecer. Eu já peguei um casco e já tentei deixar num terreno baldio para ver se decompunha todo e ficar só o casco, mas não, decompus até o casco e tal. E daí nós passava por esse na ida e, puxa, esse aqui tá quase pronto. Mas não, daí na volta, puxa, mas tá quase pronto. Daí na terceira vez, vamos levar. Vamos, é Claro. agora. A gente botou no carro e tal, daí eu encontrei alguém que tratasse ele, daí Sim. fiquei botando sol e sal, que é o que dizem, sol e sal durante 6 meses e tal. Que legal. Bom, tá aí.
Muito bacana mesmo. E agora, então, eu vou chamar um breve intervalo, porque vocês vão ter que descobrir quem é que está aqui comigo no cenário. Então, aguarde aí, vamos lá. Um doce para descobrir aonde nós vamos passar a tarde agora. Um doce. Gente, lembrando que estamos ao vivo em todas as plataformas digitais e nos canais NET 24 e 524. Então tá, então vamos ver quem está por trás dessa outra máscara aqui, gente. Olha que genial, estamos assim totalmente neste clima, né? Vamos tirar a máscara ou vamos ver quem é que está falando aí? Diga lá. Oi, feliz carnaval. E aí, vamos lá? Designer de interiores e paisagista, Soraya Pereira. É um prazer te ter aqui, Soraya. Tirando as tuas lembranças de Veneza. Também vou tirar a minha aqui. Não, máscara assim, só em Veneza, né? Só no carnaval de inverno. Só no carnaval, né? De inverno. Ai, amei, adorei. E aí, Soraya, adorei esse nosso tema, porque assim, né, nós passamos falando praticamente a semana sobre carnaval, sobre os seus meandros, sobre arquitetura, e não podia finalizar também falando de Veneza, né? Então me conta essa tua estadia por lá, o que tu sentiu da cidade, que é maravilhosa, também conheci pessoalmente, e é um encanto aquilo tudo, né? Pois é, foi um passeio maravilhoso, foi num momento pessoal forte, assim. Eu me propus a fazer uma viagem pela Europa e acho até que quando eu fiz a programação eu não tinha me dado conta que seria carnaval. E passei 2 dias no carnaval em Veneza. Olha só, nós temos algumas fotos e acho que a gente vai conversando um pouco sobre a cidade, né? E tu pode falar sobre as tuas lembranças, enfim. Então vamos começar por aí. Olha lá. Eu fiquei hospedada em Mestre, que é uma cidadezinha no continente, né? E meu primeiro dia de carnaval, 8 horas da manhã, eu estava na Praça São Marcos. A praça estava deserta ainda. Aí tinha só uma banca de camelô, né? Vendendo máscaras. Fui escolher minha máscara. Estava com um grupo de amigas e amigas que eu fiz na viagem também, umas gurias de Curitiba. E fui escolher a máscara e o vendedor, muito rápido, eu não me contentava com nada, porque eu estava querendo escolher uma máscara que fosse parecida comigo, né? Sim. E, para minha surpresa, quando eu paguei a máscara, fui procurar meu óculos tinha sumido. Uau! O vendedor, muito rapidamente... Sério? pegou meu óculos, não tinha outra pessoa para ter pego. E eu fiquei enlouquecida. Não admiti ser roubada, né? As pessoas avisam a gente, né? Os guias turísticos avisam que é passível de roubo, como é aqui também, né? Mas eu não fiquei satisfeita com aquilo, fui até na polícia. Olha! E aí a viagem acabou sendo mais interessante ainda pelo fato de eu ter conseguido interagir. Sim, numa situação totalmente, né, que a gente não está esperando. E ninguém entendia o que eu falava, porque eu misturava italiano com francês, com espanhol, com português. O chefe da delegacia, com aquele capzinho tradicional, assim, né, me olhava, tipo assim, o que ela tá... Que idioma, que idioma é esse, né? Eu acho que é Tupi-Guarani, né? Porque não tinha como entender. Aí depois conseguiram um intérprete e tal, e realmente tinha sido o cara da banca, né? Ele era muito rápido, ele pegou o óculos e quando eu questionei, eu digo, cadê meu óculos? E ele não foi eu sou bilionário, falando meio... Sim, já foi se explicando. Falando meio espanhol, tu quer revistar a revista, e eu revistei. Revistei a banca dele inteira. Sim. E depois eu fiquei cuidando, eu entendi como é que ele fazia. Ele tinha um companheiro que ficava com umas caixas próximas, ele roubava as pessoas e
E colocava... E passava para aquele companheiro. Daí, óbvio que nunca ia estava, ficar com ele, né? com Poderiam ele. revistá-lo. Olha as fantasias, né, Soraya? É. Na realidade, a ideia era que tudo fosse tapado, né? O Carnaval de Veneza, ele Tem essa característica. É muito único, porque assim, a gente não consegue distinguir Quem se é os quem. personagens são homens, se são mulheres, se são crianças até. Sim. E é muito cênico e é silencioso. Sim, não é completamente diferente. Nem o povo, nós assim, aqui. eventualmente se escuta um flautim, assim, passando. E tem umas outras imagens ali que tem os personagens que até pela altura a gente não consegue entender se são duas pessoas, se está de perna de pau Porque ou a não. ideia era essa, né? De todo mundo ter esse momento de compartilhar, mas ninguém poderia saber quem é mesmo, porque tinha É que os nobres eles né? não se misturavam, né, exatamente. com os pobres, com a plebeus. É. E aí vinha desde as luvas, toda a vestimenta era tudo tapado. E era nessas festas, né, eles contam, né, que surgiam as novas famílias. Aquelas famílias que não poderiam tradicionalmente se unir, se misturar, se misturavam no carnaval. Aí é uma família toda fantasiada. Ó. Muito legal. Bom, as máscaras são ícones, né? Ícones de lá, maravilhosas. As fantasias são lindas. Luxuosas, capas, né? Muito veludo, muita renda. Que bacana. E, claro, agora a gente vai passando, daqui a um pouco vai ter outras fotos, ó. Daí, de novo, isso aí tem exatamente 180 metros por 70 de largura. Olha o que é essa o Palácio do Cal, né? É que a história de Veneza, até na época da faculdade de designer, foi questionado, né, numa aula, se Veneza seria construída ou se seria natural. E aí a tendência de todos é dizer que é construída, né? Não, ela é natural, porque ela não foi planejada, ela aconteceu. Sim. E era uma forma de estar fora do domínio da igreja, né? Porque ela estando no meio do mar, ela não estava dentro do país, né? Sim. E esse palácio é o que concentrava o governo, né? Tinha a residência também dos governantes, né? E hoje abriga vários cafés por ali, né, Soraya? E o interessante é bem aquela que a gente vê muito na Europa, né? É a rua protegida, né? As galerias, né? Tu caminha por dentro ali. E ela sempre tem esses elementos verticalizados, né? Buscando a parte gótica, né? Da cidade renascentista. Buscando alcançar o céu. Né? Os canais maravilhosos, com os gondoleiros fazendo os passeios, né? Isso, ali ao fundo é a famosa Ponte dos Suspiros, né? Que conta a história que os presos saíam dali do palácio, já com a prisão decretada, né? E era o último contato deles com era o adeus para o mundo exterior. Pro mundo exterior. E muita gente também passando por baixo, que é uma outra lenda, né? Que configura um amor eterno. Inclusive, eu tenho uma grande amiga arquiteta que noivou neste momento. Muito querida, moram hoje em Curitiba. Um beijão grande para vocês. E foi feito aí o pedido de noivado dela, né? Muito legal. Aí são as pequenas ruas, né? Veneza é cheia das pontezinhas, das vias. É muito encantadora. Ela tem um quê romântico. Vários filmes também já foram gravados por aí, né, Soraya? E existe uma gastronomia ímpar lá também, sabe? Totalmente diferenciada, de muito luxo, né? Dizem assim que o máximo as pessoas que têm assim a possibilidade de frequentar as festas privadas, né, do carnaval. Sim. Eu não tive essa oportunidade. Mas muito bem, gente, estou adorando isso tudo. Eu vou chamar um breve intervalo e depois a gente volta com mais fotos por aqui.
Gente, então estamos aqui falando sobre Veneza, esse local maravilhoso e que sofreu também este ano com muitas águas, né? A gente sabe de todo o perrengue que eles passaram por lá. Estou aqui conversando com a designer de interiores e paisagista Soraya Pereira, que esteve lá e está nos contando aqui, né, Soraya? Toda esse tua visão também diferenciada, que viveu também um perrengue por lá e que te deu esse approach também de tentar se virar num local totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Nós aqui do Sul, principalmente, a gente acha que italiano não deve ser difícil, né? Porque a gente tem a colonização aqui, acostumado um pouquinho a escutar, mas não, eles falam muito rápido. É justo. E até tu conseguir te fazer entender, tem uma distância, né? Uma distância muito grande. Muito bem. Gente, então nós vamos passar mais umas fotos e vamos conversando sobre toda essa magia que é o Carnaval de Veneza e que, por sinal, gente, agora até cancelaram. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Diga lá, Soraya. Olha que fantasia diferenciada. As fantasias é bem aquilo, ó. A gente não consegue definir se é um homem, se é uma mulher, se é uma pessoa mais jovem. E o bacana de entender também que é tudo muito sofisticado. Tu não vê uma vestimenta simples, né? Eu acho que tudo é muito luxuoso, né? Mesmo quando não é extremamente não é luxuoso no tecido e tal, é luxuoso no sentido do acabamento. Sim. Vamos passando o próximo. Olha, esse aí, se vocês repararem nas pessoas que estão do lado, olha a altura desse personagem. Sim, são coisas que eles chamam a atenção, né? Justamente para ter esse quê diferenciado. Eu não sei, eu fiquei intrigada, porque eu fiquei muito baixinha próxima dele. Eu não sei se ele estava com perna de pau, se eram duas pessoas. Vamos para a próxima foto. Olha, Tule. Esse eu me apaixonei. Que show! E eles fazem pose, né, para foto. Com certeza. Toda a máscara dourada e esse tule rosado, ficou muito legal. Tem uma sequência, ó. Vamos para a próxima. Não dá para dizer que tem caras e bocas, né? Coisas que aqui no nosso carnaval é lotado. Mas, por exemplo, a gente aqui não conseguiria se vestir assim. Pois é. Além do que a nossa época aqui, o calor é intenso, né? E cada um com a sua cultura, né, Soraya? Vamos para a próxima foto. Aqui menos é mais, né? Olha só que bacana. Não, e esse fundo maravilhoso, né? Com esses pilares belíssimos, com a arquitetura eu tentei de fundo. enquadrar, né? Que pegasse um pouco da arquitetura gótica, né? Olha só. As colunas lá. Maravilhosas. A cidade toda é muito encantadora, né? E muita gente comenta sobre o cheiro, o odor na cidade. Eu não senti. Não, tu sabe que eu também não senti, o César sentiu. Eu assim, eu não consigo Mas detectar. eu acho que pela época, eu acho que pelo fato do carnaval ser no inverno, eu acho que talvez seja por isso que não se sinta tanto cheiro de Olha a quantidade de peixe. gente, né? Nossa. E aí era bem cedo, né? Eu já estava começando cedo, quer dizer, de manhã ainda, né? Porque isso vai o horário, o dia inteiro, né, Soraya? O dia inteiro, entra à noite, né? Muito legal. Dá para ver, ó, mesmo não tendo som, sendo uma foto, a gente consegue perceber o comportamento das pessoas, né? Que uma admiração, assim, pelos personagens. Os passeios de barco também são encantadores. Aí eu estava a caminho, ou estava voltando de Burano, que é uma ilhazinha próxima, né? Tem Murano e Burano. Sim, Burano, conta um pouquinho. Burano é uma ilha pequena, antigamente vivia só da pesca e das rendas, hoje vive do turismo também. E foi lá que eu encontrei a máscara com que eu me identifiquei mais. Legal. Comprei das mãos da artista. A moça estava fazendo e tu já estava ali, máscaras, especialmente para ti.
E uma coisa, um fato, né, sobre o coronavírus, né? Eles cancelaram, né? A Itália está com todo isso em alarme, tem mais de 150 casos confirmados. Então, na realidade, não terá Carnaval de Veneza, né? Eles chegaram a ter abertura, né? Exatamente. Os 2 últimos dias não. Muito lindo e tal. E o outro recado bacana também que eu preciso dar é o seguinte, a Feira de Móvel de Milão, né, que ocorre sempre todos os anos, também foi adiada. Então agora será em 16 de junho, de 16 a 21 de junho é que vai acontecer a feira. Então quem se organizou para ir, corre para tentar se reorganizar. Soraya, muito obrigada pela tua presença. Eu adorei aqui nós com as máscaras, vivenciando um pouco Adorei de tudo também isso. falar um pouquinho sobre essa viagem, que foi muito, muito interessante. E outra coisa eu quero dizer a vocês, que quinta e sexta amanhã e sexta-feira eu não vou estar, eu vou agora tirar os meus dias de férias. Nós vamos fazer umas reprises e segunda-feira eu retorno já com a Constanza. Então, até lá, obrigada pela audiência. Tchau, tchau. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.